Olá, seja bem-vindo ao canal Telmanismo. Meu nome é Joás Oliveira e nesse vídeo estarei falando um pouco mais sobre a compreensão de Deus na visão telmanista. Vai ser um vídeo bem rápido e bem objetivo. Acredito que nos outros vídeos estarei também trazendo outros pontos de vista em relação a Deus, mas nesse vídeo eu quero trabalhar algo fundamental, né? Então, na visão telmanista, Deus ele é o criador de todas as coisas, é o criador do universo. Porém, acreditamos que Deus criou o universo a partir do que a ciência explica, a partir da evolução, a partir do Big Bang, a partir de todo o princípio universal de 14 bilhões de anos atrás. Eu não tenho dificuldade nenhuma, e eu também não sei porque as pessoas têm essa dificuldade de aceitar a evolução do universo e a evolução da vida na Terra, né? Isso para mim é algo natural, faz parte da criação de Deus e é um tempo determinado por Deus, né? Então, acreditamos que Deus criou o universo há muito tempo atrás. A ciência diz que o universo surgiu há aproximadamente 14 bilhões de anos. O tempo, se foi 14, 12 ou 10, mais ou menos que isso, para mim não é importante. Para o nosso pensamento telmanista, isso não é importante. O que é importante em acreditar, e acreditamos, foi que isso teve início por um propósito de Deus. Por algum motivo que só Deus vai saber e só Ele compreende, Ele resolveu criar algo. E esse algo foi o universo que ainda se expande e a criação continua, digamos assim, né? Então, quando Deus decide criar esse universo, nós entendemos que ele tinha um propósito em toda a sua criação. E é claro que Deus, pelo que entendemos, ele não está preocupado com o tempo. Se ele criou há 7 mil anos, 10 mil anos, 1 bilhão de anos, ou, como diz a ciência, 14 bilhões de anos. Isso não faz diferença para o nosso pensamento. O que é fundamental é acreditar, e é o que acreditamos, que toda a criação veio de um único Deus, um ser supremo, poderoso, inteligentíssimo, que a nossa mente humana não consegue compreender, nem o que ele pensa, nem os seus propósitos e nem a sua vontade. Não entendemos o porquê que Deus age de determinada maneira, não entendemos. Isso é difícil de explicar, difícil de entender. Então preferimos entender que Deus tem os seus próprios propósitos em tudo que existe em toda a criação, certo? Então vamos lá. Então, partindo desse princípio que Deus é o criador de todas as coisas, Deus criou o universo se expandiu e se expande até hoje. Existe aí há 14 bilhões de anos. Dentro do universo, em determinado tempo, surgiu aí a nossa galáxia e etc. Até surgir o nosso planeta. E dentro do nosso planeta surgiu a vida há mais ou menos 4 bilhões de anos atrás. E essa vida se desenvolveu, evoluiu até a espécie humana. Acredito que isso tudo faz parte de um plano maior de Deus. Faz tudo parte do propósito de Deus. Essa é a nossa crença. Deus é um ser onipotente, Deus é um ser onisciente e onipresente. Ou seja, Deus não é um ser temporal, Deus está fora do tempo. Deus sabe de tudo o que acontece e Deus tem poder para fazer todas as coisas. Acreditamos que Deus tem um propósito em toda a sua criação. Não entendemos, é claro, qual é o propósito de Deus, mas acreditamos que ele tem um propósito e só ele sabe realmente qual que é o propósito em toda a criação dele. Em relação ao que pode desagradar a Deus, né? Em outras religiões eles chamam de violação à vontade de Deus, violação à lei de Deus, ou até chamam de pecado. Eu não quero trabalhar com esses termos de violação às leis, até porque eu não acredito que Deus
criou nenhuma lei. Lei que eu digo de dogmas, né, de mandamentos. Não acredito em livro sagrado, não acredito nesse tipo de revelação de Deus. Então não vou trabalhar com a questão de violação da lei de Deus, mas eu quero trabalhar com um termo de desagradar, né, digamos assim. Então, o que é que o ser humano pode fazer que pode talvez desagradar a Deus? Eu falo talvez porque eu não sei realmente se existe alguma coisa que o ser humano faça que de fato pode desagradar a Deus. Eu não sei, é difícil para mim compreender que o ser humano tem esse tipo de poder de ter uma atitude, de praticar uma atitude que desagrada a Deus. É difícil de compreender essa relação. Mas eu entendo que existem dois tipos de comportamentos que o ser humano tem durante a sua vida nessa terra, durante esse plano terreno, que talvez possam desagradar ao Criador. Tá? Eu vou usar o termo desagradar. Então talvez possa desagradar ao nosso Criador. Duas coisas apenas. A primeira é prejudicar o seu semelhante. Então, ou o próximo, né, como costuma se dizer. Então, se eu prejudicar o meu próximo, ou se alguém prejudicar o seu próximo, essa atitude, essa ação, esse comportamento, eu acredito que pode desagradar ao nosso Criador. Outro comportamento e outra atitude e outra coisa que o ser humano possa fazer que talvez desagrade ao nosso Deus, o nosso Criador, é não ajudar o próximo ou não ajudar o seu semelhante quando esse tem condições de ajudar. Né? Fazer vista grossa para o sofrimento alheio. Não ajudar o necessitado. Eu acredito que esses dois tipos de atitude, prejudicar o próximo e não ajudar o próximo, são as duas únicas coisas que o ser humano praticando, se comportando dessa forma, podem desagradar ao nosso Criador. Aí alguém fala, mas se roubar, então, se você roubar, você está prejudicando o seu próximo, né? Se a pessoa adulterar, está prejudicando o próximo. Se a pessoa, enfim, for um corrupto, está prejudicando o próximo. Então, assim, tudo isso é bem, até o cristianismo mesmo fala isso, né? Amar a Deus e amar o próximo, né? E amar o próximo, eles entendem que se você matar, roubar, você está prejudicando o próximo. Então, nesse sentido, é até muito parecido, né, com o cristianismo, pelo menos o cristianismo original, né? O cristianismo lá da igreja primitiva pregava, né? O que é diferente de hoje. Mas é parecido essa forma de pensar, até porque aquele cristianismo originário da igreja primitiva era bem humanista, né? Se vocês perceberem, é que depois muitas coisas mudaram, né? Não vou falar sobre o cristianismo nesse vídeo. Mas o cristianismo lá originário da igreja primitiva era bem humanista também, valorizava o ser humano, valorizava a solidariedade, ajudar o próximo, e enfatizava muito isso. De fato, eu acredito que se você prejudicar o seu próximo, se você não ajudar o seu próximo, essas são as duas coisas que talvez possam desagradar o nosso Criador. Outra coisa que é interessante, e eu quero falar aqui também a respeito da visão em relação a Deus, é que o teohumanismo entende que o ser humano não tem o poder de deixar Deus triste, deixar Deus alegre, deixar Deus irado, deixar Deus revoltado. Esses sentimentos, né? Provocar esses sentimentos que as religiões, muitas delas, dizem que o comportamento do ser humano pode provocar em Deus. Então muitas religiões, é claro que vocês sabem disso, afirmam que se o ser humano se comportar de uma forma que violando as leis de Deus, Deus vai ficar irado, Deus vai ficar revoltado, Deus vai castigar.
Deus vai provocar desastres, Deus vai fazer algo, enfim, para demonstrar a sua indignação. Então, isso o teomanismo não acredita. Nisso o teomanismo não acredita. O ser humano não tem o poder de mudar o humor de Deus, de influenciar os pensamentos de Deus, de influenciar as ações de Deus. O ser humano não tem esse poder. Tá bom? Então, basicamente é isso. É claro que conforme outros assuntos forem surgindo, outros pontos em relação a Deus também vão surgir. E para você ter uma melhor compreensão de tudo que envolve Deus, o ser humano, essa vida, o pensamento do que pode acontecer depois desta vida, para entender de forma completa, seria interessante você ver todos os vídeos desse canal, tá bom? Então, eu te convido a se inscrever no nosso canal, tanto para receber as notificações dos novos conteúdos, dos novos vídeos, mas também, se você quiser, veja os vídeos que já estão aí disponíveis, tá bom? Gente, eu agradeço quem ficou até o final desse vídeo, muito obrigado e te espero no próximo vídeo, um grande abraço. Acho que é só isso, né? Então tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.